Bom dia, meu nome é Pedro Henrique Nascimento Souza, eu sou acadêmico do curso de farmácia da UniOeste e hoje eu vou falar sobre o meu trabalho que seria sobre a caracterização bioquímica da enzima L-asparaginase de Kunigamela-quinolata PAS3 do F12MM. Meu professor orientador seria o Dr. Alexandre Mahler. Nós somos do Centro de Ciências Médicas Farmacêuticas da UniOeste de Cascavel. Para começar introduzindo vocês ao tema, eu tenho que primeiro falar sobre a enzima. A L-asparaginase é uma enzima que tem como função primordial a catálise da reação de hidrólise da L-asparagina em ácido L-aspartico, sendo essa uma reação que ocorre de maneira natural no nosso corpo. Essa reação ocorre para o armazenamento da L-asparagina. Então, a gente chega nos micro-organismos na biotecnologia e como eles se relacionam, como essas duas coisas se relacionam. É, Muito se sabe que a biotecnologia atualmente ela utiliza-se dos micro-organismos para a produção de substâncias bioativas, sendo essas enzimas, peptídeos, proteínas, entre outras. Dentro disso, a gente tem, segundo a literatura atual, que as bactérias, e em específico a Escherichia coli, é considerada a maior produtora de L-asparagina atualmente. Isso, porém, tem seus certos defeitos, porque quando você produz a L-asparagina por Escherichia coli, a Escherichia coli é uma bactéria patogênica. Então, mesmo após os processos após os refinamentos e purificações da enzima, a enzima acaba ainda guardando em si uma parte da patogenicidade da bactéria, o que acaba afetando o produto final e acaba ocasionando efeitos adversos. Pensando nisso, a gente trabalhou com um fungo filamentoso, e em específico o Cunigamela equinolata, que seria um fungo filamentoso que tem a capacidade de produção da L-asparaginase, e o qual possui uma boa capacidade de produzir L-asparaginase a partir de de substâncias de baixo custo. Nisso, a gente tem as aplicações da L-asparaginase na indústria, que se ramificam em dois contextos principais, no caso na indústria alimentícia e na indústria farmacêutica. Dentro da indústria alimentícia, a L-asparaginase é utilizada para tratar alimentos que são levados à fervura, porque determinados tipos de alimento, quando você leva eles à fervura, eles acabam liberando uma substância chamada acrilamida, que é uma substância neurotóxica para os seres humanos. Então, a asparaginase cliva a acrilamida, fazendo com que o alimento fique 100% para que ele consiga ser consumido de forma saudável, de forma segura, no caso. E na indústria farmacêutica, que será a sua aplicação principal, ela é utilizada para o tratamento de leucemia linfoblástica aguda, uma vez que a leucemia é um tipo de câncer e essas células cancerígenas da leucemia, elas se utilizam da L-asparagina para conseguir se nutrir e, consequentemente, se proliferar. Mas, como utilizando a L-asparagina, no caso, como um fármaco, ela acaba catalisando a reação da L-asparagina, que transforma ela em ácido aspartico, o que acaba fazendo com que as células cancerígenas, células tumorais, não tenham mais os seus nutrientes e, consequentemente, acabam por não conseguirem se produzir e acabam entrando em apoptose e morrendo. Como objetivos principais, a gente teria a identificação do meio específico, que apresente a melhor produção da enzima em subfermentação submersa, a definição da fonte de carbono e nitrogênio que induzem a maior produção da enzima, a seleção do pH e temperatura específicos da reação para que expressem, no caso, a maior atividade enzimática, e por fim analisar todos esses dados e traçar um experimento que seja com as melhores condições no caso de cultivo da enzima L-asparagine. Para os materiais e métodos, a gente tem primeiro a determinação da atividade enzimática e a quantificação de proteínas. A determinação da atividade enzimática foi feita pelos métodos de McIlvaine e Nevler, sendo ambos, após as devidas reações, eles foram levados a um espectrofotômetro que leu as amostras partindo de uma leitura a 450 nanômetros. E a quantificação de proteína foi feita pelo método de Bradford, sendo ele lido as amostras, no caso de proteínas, para a quantificação de proteínas, lidas a 595 nanômetros. Depois disso, a gente fez a
os efeitos do meio de cultura, dos diferentes meios de cultura e a curva de produção da Elias Paraginase, sendo aí a gente separou 3 meios específicos, sendo ele o Kizapek, o Clausen e o Adams, e deixamos eles por 144 horas em regime estacionário a 28 graus, para assim definir qual seria o que teria uma maior expressão da enzima. Para o efeito da fonte de carbono e nitrogênio na produção de L-asparagine, a gente selecionou diversos tipos de fontes e, consequentemente, vimos qual teve a maior expressão da enzima. E a mesma coisa se repetiu para os efeitos da temperatura e pH, onde a gente testou diferentes faixas de pH e diferentes faixas de temperatura, né, desde as mais baixas até as mais altas, para assim definir qual seria melhor. No resto das discussões, a gente tem os efeitos do meio de cultura e a curva de produção. A gente analisa na figura 1 que o meio que teve maior destaque foi o meio Kizapek. Isso há 144 horas. Então, em concordância a isso, tem Santos 2014, que apresenta dados nos quais confirmam que o Kizapek seja o melhor meio para esse fim, para a produção de L-asparagine por fungos filamentosos, uma vez que Santos conseguiu cerca de 18,63 U por ml em seus experimentos. Para os efeitos da fonte de carbono e nitrogênio na produção de L-asparagine, a gente tem na figura 2A. A gente testou diversos tipos de fontes de glicose, aspargo, de vários tipos, até associações das mesmas, mas a gente vê que a glicose foi a que mais se destacou. E para a atividade enzimática baseada na fonte de nitrogênio, que foi a figura 2B, a gente vê que a prolina foi a que se mais destacou, alcançando até 7 U por ml de atividade enzimática. Em concordância a isso, a gente tem Cardoso 2018 que disserta em seus resultados por análises estatísticas, que a glicose e a prolina seriam de fato os melhores produtores dessa enzima. A gente tem aqui no efeito do pH e temperatura ideais da reação, dois gráficos, sendo o 3A e o 3B. O 3A seria só quanto ao pH, e no pH a gente vê que a nossa enzima ela é uma enzima ácida, uma vez que ela teve as suas melhores pontos de reação em um pH 5, que é um pH levemente ácido, e na figura B a gente tem temperatura, o que caracteriza a nossa enzima como uma enzima termófila, uma vez que ela suportou altas temperaturas, tendo, no caso, suas melhores expressões em 50 graus. Dias, ele concorda em partes com isso, uma vez que a enzima dele, produzida por Aspergillus niger, possui uma atividade ótima em pH 9, que é um pH básico, e uma temperatura de 60 graus. Isso varia muito de enzima para enzima, baseado tanto no fungo que a gente produz quanto no que a gente utiliza para produzir a enzima, e por isso não é meio que um parâmetro para ela. Em conclusão, a gente tem que a L-asparagine produzida pelo fungo Cunningham melichinulato obteve baixos níveis de produção. Porém, a gente destaca suas características bioquímicas, uma vez que ela, como eu falei anteriormente, ela teve estabilidade em altas temperaturas, de até 50 graus, e estabilidade em pHs ácidos. E também cita seus componentes nutricionais que teriam baixo custo, no caso a glicose e a prolina. Ou seja, a contínua análise de L-asparagine produzida por fungos filamentosos é algo que tem que ser muito estudado ainda, uma vez que a gente percebe que a gente vê futuro nisso, mas que tem que ser trabalhado ainda para mudar, para conseguir as características favoráveis e necessárias para a aplicação industrial de fato. Aqui foram as principais referências do trabalho. E em agradecimento, eu tenho ao Laboratório de Bioquímica da UniOeste, todos os professores, a CNPq pela bolsa, a CAPES e a Fundação Araucária. E foi isso.